Em primeiro lugar, vamos destacar o elemento ou o aspecto espiritual. Lembre-se do seu Criador. Você pode repetir isso comigo? Diga, lembre-se do seu Criador. Atos 17, versos 26 e 27, quando o apóstolo Paulo está pregando em Atenas, o maior palco da filosofia do mundo dos seus dias, eu costumo brincar que talvez nenhum outro lugar do mundo tivesse tanta gente por metro quadrado fazendo os mesmos questionamentos existenciais básicos. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Para essa gente sedenta de resposta, Paulo diz, de um só homem, uma referência a Adão, Deus fez todas as raças e tribos dos homens. Para quê? Para que é um indicativo de propósito? Para que o buscassem. Eu e você existimos, principalmente, para buscar a Deus. Evidentemente que o encontro com Deus não garantirá apenas uma boa eternidade, mas muda completamente a realidade da nossa vida atual, terrena, presente. Não existe realização plena a não ser na presença de Deus. Salmo 16:11 diz, na tua presença, a plenitude de alegria, a sua destra delícias perpetuamente. Ou seja, só um único lugar onde você pode encontrar a mais cheia, completa medida de realização e satisfação, que é na presença de Deus. E nós precisamos olhar para isso e entender que buscar a Deus é primordial. E quando falamos de buscar a Deus, a primeira coisa que eu e você precisamos entender sobre o futuro é que, se estamos fadados a, em determinado momento, morrer, e a nossa vida que é finita, é rápida, é passageira, é efêmera, então eu e você temos que nos preparar para o que vem depois. Em primeiro livro de Reis, no capítulo 2, no verso 1 e 2, a Bíblia diz assim, quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja homem. Quando se aproximava o dia da morte, é nesse momento que ele fala, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Todo mundo vai morrer. Cada um de nós vai ter que lidar com essa realidade. A pergunta a ser feita é, quando esse dia chegar, eu e você estaremos ou não preparados para isso? Tem muita gente investindo num futuro financeiro, mas não está pensando em coisas mais importantes. Por exemplo, tem gente garantindo a segurança financeira, mas não está estocando saúde para usufruir. Pior, tem gente guardando dinheiro, mas não está pensando no que vem depois da brevidade da vida. O Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, ele fala no verso 19 de um rico insensato que diz, então direi à minha alma, você tem depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Tipo, você está garantido, agora é só aproveitar e curtir. O texto continua, versos, vou ler até o 21, mas Deus lhe disse, louco, essa noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Não há nenhum problema em juntar tesouros para si. O problema é que tem gente que foca só nisso e não está investindo no maior tesouro, que é ser rico para com Deus. O próprio Jesus questiona em Marcos 8:37, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De novo, sem subtrair a importância de uma segurança financeira. Nada do que você juntar nessa terra vai te acompanhar depois. Essa é a razão pela qual você nunca verá um caminhão de mudança seguindo um cortejo fúnebre. Os faraós tentaram isso na antiguidade, né? Mas muitos e muitos séculos depois, várias dessas tumbas foram descobertas e todo tesouro estava lá, não tinha tido uso para absolutamente nada. Eclesiastes, capítulo 5, verso 15, diz, como saiu do ventre da sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Em 1 Timóteo 6,7, o apóstolo Paulo diz, nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então, ainda que haja sabedoria em ter certo conforto, eu e você precisamos pensar além disso. E quando falamos de investir no futuro, começando da perspectiva espiritual, a primeira, a mais sábia, a mais importante decisão da sua vida, diz respeito a entregar a sua vida a Jesus Cristo. Abraçar pela fé o plano de salvação eterna por ele oferecido. Né? Decidir sujeitar a sua vida ao governo e ao senhorio dele. Ah, pastor, mas o senhor acha que
Se não todo mundo, a grande maioria de nós já não está aqui porque valoriza isso, tenho certeza que sim. E se alguém aqui que ainda não tomou essa decisão, não adie, não postergue mais essa decisão tão importante. Mas ainda que você já tenha tomado, eu quero lembrar você que na vida cristã não adianta apenas começar bem. Nós precisamos terminar bem. A vida cristã não pode ser comparada a uma corrida dos 100 metros rasos. Ela está mais para uma maratona. E tão importante quanto a maneira como você começa, ou até mais, é a forma como você termina. Paulo adverte os Gálatas perguntando, vocês corriam bem. Quem foi que os impediu de continuar obedecendo à verdade? Não adianta apenas começar crendo. Toda a instrução neotestamentária é clara, eu e você temos que perseverar na fé. Você pode dizer amém? O apóstolo Paulo vai dizer no final dos seus dias, combati o bom combate, encerrei a carreira, porque a carreira não é só para ser começada, é para ser completada, e ele diz, eu guardei a fé. Se a fé não pudesse ser perdida, não haveria motivo de levantar essa bandeira dizendo, eu aguardei. Paulo escreve a Timóteo e fala de pessoas que naufragaram na fé. O que era o naufrágio? Antes de abordar o naufrágio, a gente precisa entender o que as pessoas foram expostas a ele queriam. Entrar num barco, em algum navio, atracado num porto, com o objetivo de fazer uma viagem, uma jornada, atracar em segurança no destino final e lá desembarcar. O naufrágio abortava a jornada. As pessoas não só não a completavam, como pereciam. E quando ele aplica essa realidade na fé, ele está dizendo, é possível começar a jornada da fé sem terminá-la e se perder no meio do caminho. Então, todos nós precisamos entender que não basta apenas um dia ter tomado essa decisão, nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar firmes. Pastor, mas se eu decidi Jesus e já entendi, estou perseverando, tem algo mais que dá para melhorar o seu investimento eterno, investir no seu futuro espiritual. E o que é isso? Segundo aos Coríntios 5,10, diz que cada um de nós, importa que cada um de nós compareça perante o tribunal de Cristo, onde cada um de nós receberá a recompensa, a retribuição de tudo aquilo que fizemos por meio do corpo. Na doutrina bíblica, há algo que nós destacamos pelo nome de galardão, recompensa. Isso não diz respeito à salvação, é a recompensa dos salvos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, verso 10, diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. O que é o fundamento? Ele vai dizer, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Mas depois que Jesus entra na vida de alguém, a Bíblia diz, temos que construir sobre Jesus. Não é um acréscimo do Evangelho, mas diz respeito ao desenvolvimento da vida cristã. Então ele diz, se o que alguém edifica sobre o fundamento, que é Cristo, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Não é um julgamento de salvação. Todo mundo vai chegar lá, já tem um fundamento que é Cristo, salvação garantida. Mas a pergunta é, cada um veja como edifica sobre ele. Como ou o que você construiu sobre o fundamento? Ele fala de um tipo de construção, madeira, feno e palha, que não só revela falta de excelência, mas materiais que perecem no contato com o fogo. Mas ele também fala de uma construção de ouro, prata, pedras preciosas, que aqui sim nós não só temos excelência, mas material resistente ao fogo. E diz, o fogo vai demonstrar a obra de cada um. Fogo na Bíblia fala de juízo, ou seja, o que entendemos é que o texto claramente está dizendo que nossas obras serão julgadas. Ele diz, se for madeira, feno e palha, vai queimar, não sobrevive. Se for ouro, prata, pedras preciosas e resistiu, galardão, recompensa. Mas a Bíblia diz, daquele que queimou, sofrerá dano. E diz, o tal será salvo. Então o dano não é perda de salvação. Todo mundo vai entrar para a mesma eternidade. Mas algo que você precisa entender é que o céu não tem regime socialista. Mesmo que todos sejam salvos e vão para o mesmo lugar, no mesmo destino, as recompensas serão justamente dadas de acordo com aquilo que cada um fez. Então vai ter uns crentes que vão entrar sapecados pelo fogo sem recompensa nenhuma. E tem outros que vão ter recompensas extraordinárias.
A única coisa que eu e você levamos dessa vida, nós destacamos antes que ninguém leva bem material. Mas Apocalipse 14:3 diz, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A única coisa que eu e você vamos levar dessa vida conosco são as nossas obras. O que fizemos para Deus. Alguns anos atrás, um empresário da minha igreja um dia falou, pastor, eu fico olhando para a sua vida e fico impressionado. Como o senhor é uma pessoa tão sem ambição. Eu aqui, gastando toda a minha vida, energia para ficar rico. E o senhor se doando às pessoas. Eu falei, olha, o que cada um está fazendo, você não está errado não, mas desculpa, eu vou discordar de você. Eu não sou alguém sem ambição. Eu falei, nós só temos ambições diferentes. Você planejou e decidiu se dedicar a buscar o seu sonho de ser rico, só nessa vida passageira. Eu decidi ser rico a eternidade toda. Enquanto você está focado nessa coisa efêmera, eu decidi investir na riqueza eterna. E vou dizer, talvez seja mais ambicioso que você. A diferença é que minha escolha foi um pouco mais inteligente que a sua. Então não me chame de alguém sem ambição. Ele ficou me olhando, assustado, falou, nunca pensei nisso. Eu falei, pois deveria. Porque aqui eu posso não acompanhar seu nível. Comer, vestir com você, morar com você. Mas você não está com a menor chance de ser meu vizinho no condomínio de luxo de lá. Ele riu, eu falei, brincadeiras à parte, nós não precisamos fazer as mesmas coisas, porque não fomos chamados para fazer as mesmas coisas. Eu falei, mas mesmo se você entende que esse é o seu lugar, seja uma pessoa que não foque só em ganhar dinheiro, pregue o evangelho para as pessoas do seu meio, ajude a cuidar daquele que se converte, trabalhe para Deus, sirva a Deus e construa também com inteligência riqueza para toda a eternidade. Então, não importa se estamos falando da decisão a ser tomada por Cristo, da perseverança na decisão já tomada, ou da construção do galardão. O nosso primeiro e mais importante investimento no futuro é o aspecto espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Você sabia que dá para ganhar de 2 a 3 mil reais por mês divulgando vídeos da Palavra de Deus nas redes sociais? E o melhor, sem aparecer, usando somente o celular e trabalhando apenas 1 hora por dia. Quer saber como isso funciona na prática? Então, clique no link que está fixado no primeiro comentário.